Podcast, seu conteúdo número 1 de marketing e gestão na web. Para esse primeiro episódio da segunda temporada do Podcast, eu trago para conversar conosco o Paulo Henrique Ferreira, meu querido amigo PH, da ClickWeb, lá de Londrina. Fala, Conte. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar com você aqui. Valeu. Obrigado a você por ter aceitado esse convite. E eu já te coloquei na linha de frente, na ponta de lança, aqui como eu costumo falar, nesse primeiro episódio da segunda temporada, porque o bate-papo da primeira temporada foi justamente sobre comunicação e o impacto da digitalização das tecnologias digitais na comunicação. E nada melhor para a gente vir falar sobre modelo de negócio, sobre gestão, com um CEO de uma agência digital, que nasceu digital, que tem um DNA digital, ou seja, vamos fazer a ponte entre o conteúdo da primeira temporada para a segunda temporada, falando sobre como esse mundo digital sobreviveu à grande tempestade de 2020, qual o papel da gestão, da tomada de decisão e dos modelos de negócio, e qual o plano de voo para seguir, seja no velho normal, seja no novo normal, ou seja na anormalidade. Afinal de contas, a teoria do caos prega que cada vez mais nós vamos ter mudanças, com cada vez uma frequência cada vez mais alta, onde, numa singularidade, a única constante será justamente a mudança. Então, PH, deixa eu te apresentar para quem está nos ouvindo. Paulo Henrique Ferreira é administrador de empresas, formado pela UEL, Universidade Estadual de Londrina, é CEO da ClickWeb, agência de soluções digitais, com escritórios em Londrina, Curitiba, Maringá, São Paulo e Orlando. Possui vasta experiência em atendimento de projetos de comunicação para o varejo, indústria e serviços em geral, somando um total de superior a 700 empresas já atendidas em 24 anos de carreira no meio digital. PH é fundador do projeto Apegada. Ele vai comentar um pouquinho para a gente o que é essa Apegada. É isso aí, Conte. Que é uma rede social voltada para pets. Ele é também sócio das operações digitais do Carrinho Cheio. Ele é também sócio das operações digitais do Carrinho Cheio e da Plain Deals, de Fort Lauderdale, na Flórida. Ex-presidente da Abrad Paraná, atualmente atua como vice-presidente financeiro da Abrad Nacional. A Abrad, que a gente já teve aqui o nosso ilustre Mr. President na primeira temporada, o Ney, é a Associação Brasileira de Agentes Digitais. Seja muito bem-vindo ao ConteCast, PH. Valeu, Conte, é um grande prazer, realmente. Muito obrigado e vai ser muito bom poder dividir um pouco com vocês aí, um pouco da experiência de gestão desses negócios e principalmente falando de digital e toda essa mudança que a gente está vivendo aí, onde a mudança é de verdade uma nova constante. Legal. Contextualiza para quem está nos ouvindo um pouquinho quem é o PH, em cima desse mini currículo que eu li aqui, mas como foi essa tua jornada, como foi essa expansão hoje de ter tantas unidades, não são todas as agências, ou seja, não é tão comum a gente encontrar agências digitais com tantas unidades espalhadas, até pela natureza da transação digital remota, que está mais comum nos dias de hoje, mas quais são esses braços antes da gente falar dos outros projetos? Então tá bom, Conte. Deixa eu te falar um pouquinho disso daí para todo mundo que está ouvindo. A ClickWeb ela foi fundada em 1º de setembro de 2002. Tá? Então, nós nascemos lá atrás desenvolvendo websites e sistemas específicos. A gente sempre teve característica de boutique, a gente nunca foi plataforma. E aí, quando a gente começou a desenvolver esses projetos atendendo necessidade sob medida, a gente identificou que lá no início, isso era uma necessidade muito pontual do mercado. Nós iniciamos em Londrina em 2002, mas o nosso grande ponto de inflexão foi a abertura do escritório nosso em Curitiba, no final de 2006, começo de 2007. Quando nós abrimos a ClickWeb Curitiba, houve uma grande transformação no formato das contas que a gente atendia. Então, vieram grandes contas como Toyama do Brasil, Raco Cosméticos, própria Volvo, Boticário. Nós fizemos alguns projetos pontuais para esses clientes, fizemos um projeto pontual para Renault, Biller, e aí houve uma transformação no desenvolvimento dos projetos da ClickWeb. De lá para cá, houve uma necessidade muito grande, Curitiba gerava uma grande demanda para a gente de desenvolvimento,
onde em Londrina, que naquela época nós não tínhamos projetos desse porte. É um negócio muito louco, né? O santo de casa não faz milagre. Montamos o escritório em Curitiba, e aí depois disso as coisas começaram a fluir muito bem, tivemos um crescimento muito grande, foi exponencial isso daí. E 2011 nós abrimos São Paulo, no final de 2011, começo de 2012, nós abrimos Maringá. Por que os escritórios espalhados, né? Nós notamos que em Curitiba a nossa presença física transformava o atendimento, por mais que fossem projetos digitais. Os clientes gostavam de saber onde que era o nosso endereço, gostavam de visitar nosso escritório, gostavam de saber que nós tínhamos um telefone 41 e não era um 43. E aí, até hoje eu tenho um telefone de Curitiba, nós temos um endereço em Curitiba, temos todo esse espaço, e isso funcionou muito bem. Então, fomos para Curitiba, isso avançou e começamos a notar que em São Paulo, que os clientes as empresas que buscavam serviços digitais em Curitiba, que eram de São Paulo, começaram a ter uma necessidade de atendimento presente. Foi quando nós montamos o escritório lá. Coincidentemente, na época, foi com um parceiro de Abrad, que fez o kickoff do nosso primeiro endereço, que foi lá em Pinheiros, e ele ficou um tempo só para que a gente fizesse o setup do escritório. E aí, na sequência, nós assumimos operação comercial, operação de atendimento e também operação de desenvolvimento. E isso ficou espalhado, as coisas ficaram andando 100%, e hoje a gente atende clientes em todo o Brasil e em todo o mundo, em virtude das nossas bases de atendimento. Então, as referências dos clientes que foram atendidos acabam gerando novos projetos, principalmente por serem projetos em formato de boutique. E a expansão para os Estados Unidos aconteceu no final de 2017, começo de 2018, quando alguns clientes nossos dos Estados Unidos começaram a demandar também alguns atendimentos presenciais. Então, desde 2011, a ClickWeb tinha clientes na Flórida, Miami, Fort Lauderdale e também Orlando. A abertura do endereço físico lá acabou gerando o ponto de contato para a aproximação desses clientes e principalmente para que os clientes que eram atendidos naquele mercado tivessem uma referência local de quem estava provendo as soluções de tecnologia e comunicação. A abertura do escritório nos Estados Unidos, inclusive, potencializou outros clientes de fora dos Estados Unidos. E aí veio Universal Music com projetos pontuais no México e na Califórnia, clientes em Londres, e aí foi crescendo e foi expandido. O nosso posicionamento nós somos uma agência digital 100% posicionada com soluções em tecnologia sob medida. Então, eu junto o melhor da comunicação, com o melhor do desenvolvimento, com o melhor da interface e crio uma solução full service para o nosso cliente. Ou seja, essa questão cultural de ter alguém presente na cidade que conheça o cotidiano, conheça a cultura, não é uma exclusividade nossa brasileira, não é do interior, não é da capital. Ou seja, o americano também tem essa necessidade, pelo menos essa vontade de interagir com alguém local, correto? Correto, principalmente quando se fala de contratar uma empresa estrangeira. Por mais que nós tenhamos uma facilidade com relação ao câmbio, a nossa moeda é desvalorizada perante o dólar, eles não se sentem seguros em realizar uma compra diretamente de uma empresa brasileira de tecnologia, porque subentende-se que a terra da tecnologia é lá. Então, o que acontece? Nós temos uma base lá, nós mostramos que a tecnologia funciona e onde nós estamos produzindo, para eles pouco importa. O que vale é a entrega. E aí o americano precisa desse ponto de contato dentro dos Estados Unidos para poder avançar com os projetos conosco. Ou seja, acaba funcionando como um grande front-end comercial. É como um marketplace. Não interessa quem vai me entregar, da onde vem o produto. E uma analogia simples e trazendo para o mundo da internet, seria mais ou menos isso, de ter um front-end comercial. Ou seja, eu estou tratando com essa pessoa. Claro que a língua, o conhecimento de rotinas, de cultura facilita na hora de você negociar, de você trazer valores e trazer a aplicação do negócio, e passa essa segurança de que, poxa, existe alguém aqui com quem eu posso interagir. A grande vantagem que eu vejo que que a gente teve nesse momento de pandemia de 2020 foi aprender a trabalhar no remoto. Graças a Deus as pessoas aprenderam a trabalhar à distância, não só em casa, mas à distância. Nós estamos aqui fazendo uma gravação à distância que muito provavelmente, apesar do nosso perfil de tecnologia, de mercado, provavelmente a gente estaria marcando uma presença
né, uma agenda presencial para a gente fazer essa gravação. Mas estamos aqui usando uma ferramenta digital. E a gente ganhou muita velocidade nisso, porque a agenda fica mais otimizada, a gente consegue encaixar mais compromissos ao longo do dia. Evidente, o contato pessoal, ele é muito importante, mas ele não é necessário para 100% das operações, para 100% das interações. E eu vejo muito isso hoje no cenário atual onde eu trabalho, na TOTOS, onde fica muito mais fácil você ativar uma pessoa para fazer uma conversa de 5, 7, 10 minutos, que normalmente você ligaria para a pessoa por telefone para agendar um dia para fazer uma reunião de meia hora. Então a gente aprendeu a ser mais eficiente e usar o tempo a favor, independente da geografia. Mas na hora de assinar um contrato, na hora de apertar a mão, eu ainda sou do século passado. Eu dou palestra de transformação digital, eu falo, sou entusiasta de tecnologia, mas acho que nada substitui o apertar de mão e o olho no olho, né? Verdade, Conte, é verdade. E olha que exemplo legal isso que você está falando, né? Do contato que acontece entre empresas e negócios, permitindo que as coisas aconteçam mais rápido. Hoje mesmo foi um dia muito legal, porque eu tive 2 conferências, 2 reuniões com clientes nossos, um de Chicago e um outro de Nova York, sem eu ter que me deslocar. Normalmente eu faço uma viagem internacional a cada 45 dias para visitar a base dos Estados Unidos. E já faz um ano que eu não vou para os Estados Unidos, em virtude da pandemia. As reuniões elas estão fluindo normalmente, as coisas estão acontecendo normalmente, e foram tomadas algumas decisões importantes para os nossos negócios através de uma videoconferência de meia hora, 40 minutos. Ou seja, o álbum de fotografia fica um pouquinho mais pobre, sem aquela passadinha na Disney, mas o caixa da empresa fica muito mais saudável. Exatamente. A gente teve uma economia de despesa de viagem nesse ano de 2020, que foi muito grande, porque nós temos um centro de custo específico para isso e não tivemos viagens. Nós não tivemos viagens. Foram raros os momentos onde eu estive em um aeroporto para visitar um cliente específico. Alguns ainda pediram para que acontecesse esse encontro, mas o volume de contatos pessoais reduziu bastante. Paulo, conta um pouquinho para mim, para o nosso ouvinte que está escutando essa conversa, como foi viver e sobreviver em 2020 numa agência de digital? Conte, eu tive uma conversa hoje com o meu time e nós estávamos alinhando os OKRs, que são os Objetivos Resultados-Chave da empresa, onde nós dividimos os quarters, então nós temos Q1, Q2, Q3, Q4, e nós estamos falando justamente disso. O ano passado foi um ano muito bom para o nosso negócio, nós crescemos bastante, mas o crescimento poderia ter sido muito melhor se nós tivéssemos soluções prontas. Por quê? Pelo fato da ClickWeb ser uma boutique de desenvolvimento, uma agência que provê soluções digitais sob medida, muitos clientes da pandemia não queriam esperar. Então, nós tivemos clientes que nós atendemos muito bem no final de 2019 para o começo de 2020, contratos que foram fechados, que sustentaram o período de 2020 com menos vendas de contratos sob medida, porque quem nos procurava queria alguma coisa assim, eu estou parado, a minha operação parou, eu preciso de alguma coisa agora. Para quem não se preparou e precisava de uma solução digital sob medida, foi o pior momento. Para a gente que tinha projetos na linha do tempo que já estavam sendo atendidos de 2019 para cá, conseguimos transformar a vida dos clientes que se planejaram. Então, a gente desenvolveu muita coisa do lado de cá para os clientes que já tinham projeto conosco. Então, o crescimento nosso veio 80% em cima da base de clientes que a ClickWeb já tinha. E olha que loucura, né? Porque um monte de gente cresceu com a base de fora. Nós crescemos com a base de dentro, com quem já conhecia. E precisava evoluir para um modelo de gestão e um modelo de negócio que a pandemia fez com que muitas empresas se reinventassem. Desde simples ferramentas de compartilhamento de arquivo para o meio corporativo, onde a gente não poderia simplesmente usar um Google Drive ou um Dropbox, nós tivemos que criar soluções sob medida, até aplicativos que times de países diferentes pudessem se comunicar através de uma plataforma construída pelo nosso time. Então, tudo isso aconteceu com quem já estava preparado e estava se preparando para uma digitalização um pouco maior. Óbvio, conseguimos entregar algumas coisas prontas, mais rápidas para alguns clientes, ou
pessoas do mercado que vieram buscar soluções nossas. Então, o que aconteceu é, eu preciso de uma ferramenta igual a que vocês já desenvolveram para Grendene. Ok, nós podemos te atender com uma solução de tecnologia dessa, porque a tecnologia nossa, atendendo a Grendene, Sim. podemos aplicar alguma coisa nesse sentido. É mais fácil, mais rápido de replicar. Exatamente. Olha que curioso, o nosso querido Ney Queiroz, né, nosso ilustre Mr. President da Abra Paraná, esteve aqui presente na primeira temporada e ele comentou algo parecido sobre aquela frase que a gente vê, antigamente era para-choque de caminhão, agora a gente vê em rede social, que a tempestade está aí para todo mundo e estamos todos no mesmo barco. E ele falou, não, nós não estamos todos no mesmo barco, porque há quem está preparado e está num grande transatlântico, num grande cargueiro e numa embarcação robusta, capaz de superar grandes tempestades, e há aquele despreparado, por N situações, que está numa canoa, que está num caiaque, que está num barquinho pequeno. E, obviamente, ele vai sofrer muito mais do que o transatlântico numa tempestade de magnitude maior. Isso vem muito ligado a duas coisas. Ao se preparar antes, a ter uma postura digital, a ter uma intimidade com a tecnologia voltada ao negócio, de já ter as conexões prontas para isso poder acontecer. Você falou, olha, eu tenho soluções que mesmo sob medida já estavam na minha mão. Isso abriu a oportunidade de você poder replicar, claro que com alguns ajustes, para outros clientes. Ou seja, isso é positivo. Mas aquela pessoa que, puxa, agora eu vou começar um projeto do zero, talvez eu não tenha timing para isso. E escutando alguns reportes da NRF desse ano, teve um dos painéis que abordou muito sobre isso, sobre os projetos de 100 dias. Que antigamente 100 dias era um prazo muito curto para grandes projetos, e hoje passamos, né, a entender que 100 dias já é um prazo muito longo, e que muita coisa pode acontecer e deve acontecer em menos tempo do que isso. Então, antigamente, você tinha 100 dias para fazer toda uma repaginação de loja, de canal de atendimento. Não, esquece, 100 dias isso aqui já desandou. Tem que acontecer em 3 semanas, em um mês, e olha lá. Exato. Por quê? Porque se tornou tudo muito mais urgente, tudo muito mais latente. E aí a gente vem com uma situação que uma é o se preparar antes, e o 2 é a tomada de decisão para a coisa acontecer de forma acelerada. E talvez isso seja uma tendência, talvez seja mais um benefício que isso vai ficar para o mercado, da gente ser um pouco mais pragmático, da gente colocar as coisas para rodar, talvez não da maneira completa, mas colocar para rodar para começar a ter dados, para começar a entender como a coisa funciona, poder aprender com isso e aperfeiçoar em pleno voo. Aquela história de trocar o motor do avião enquanto está voando. Parece, do ponto de vista de projeto, parece uma coisa inconcebível, parece falta de organização, mas a dinâmica de mercado cada vez mais exige isso. Não sei se você compartilha da ideia. Eu concordo plenamente com você, Conte. Inclusive, cada vez que eu entro em um bate-papo como esse, o que eu mais gosto de falar é do meu cotidiano. Porque como nós temos muitos clientes na base e a gente conversa para entender o dia a dia de cada um deles, o que você está me falando agora é muito parecido com uma conversa que eu tive com um cliente recentemente, que ele tem uma agência de empregos no Japão, ele é o maior cara que manda clientes, pessoas para trabalharem no Japão, e ele precisa de um aplicativo para poder atender esse cliente do início até a hora que esse cliente está empregado e trabalhando lá no Japão. Aí ele trouxe um projeto gigantesco para a gente, e a gente sabe que tem escassez de mão de obra, que tem demanda alta, que tem alinhamento de custo, orçamento e etc. Aí ele falou assim, não, eu quero o projeto todo pronto em 90 dias. E não existe mais isso, um projeto todo pronto em 90 dias. Os projetos são longos, mas o que a gente tem feito? Nós temos fatiado as entregas para permitir que o cliente teste. Então, aquilo que é o projeto macro, ele é desenhado, nós criamos alguns checkpoints de entrega, então com uma semana a reunião de briefing, com 10 dias a apresentação da prova de conceito, com um mês a prototipação, com 2 meses o teste do aplicativo, justamente para permitir que as pessoas, de fato, experimentem o negócio antes de simplesmente esperar 1 ano para que tudo fique pronto, ou mesmo 100 dias. Então, isso é uma das coisas que a gente tem trabalhado muito do lado de cá, principalmente para grandes empresas e clientes que têm grandes projetos.
Eles precisam começar a entender que a tecnologia não é, por mais que a gente tenha que apertar um botão para fazer as coisas acontecerem, tem muito estudo e estrutura do lado de cá, atrás da porta, para fazer a mágica acontecer. E é justamente nessa mágica que a gente tem trabalhado bastante no aculturamento dos nossos clientes. É aquela história, né? A máxima da elegância é a simplicidade. Agora, para tornar algo complexo muito simples, cara, dá trabalho pra caramba. Concorda? Concordo. Para fazer complicado é rápido, para fazer simples é demorado. Porque para fazer complicado qualquer um faz. Exatamente. Mas a grande elegância da solução está justamente em traduzir isso, porque requer uma infraestrutura, requer um código, requer pessoal especializado, requer processo, requer tempo de fosfato queimado, né? Ou seja, tem que ficar queimando a cabeça ali para ter as ideias mirabolantes para resolver a situação, mas na ponta, para o usuário final, isso tem que ser simples, tem que ser conveniente, tem que ser prático. Do contrário, não funciona. Tem um ponto que eu falo de todo o processo de produção aqui, de qualquer um dos nossos negócios, sejam de comunicação, marketing, anúncios, conteúdo, seja de desenvolvimento de projetos, sejam sites, e-commerces ou aplicativos. O projeto passa na mão de especialistas. Então, eu não tenho generalistas que simplesmente sobem um aplicativo e está funcionando. Não, tem o cara que só faz a arquitetura, tem a outra pessoa que só faz a interface, a criação, depois tem o cara do front-end, depois tem um programador específico do back-end, tem um full stack que entende das duas interfaces e faz as manutenções, tem o tester, tem o gestor de projetos. Tudo isso, esse processo com muitas pessoas especialistas, é justamente para trazer o melhor do conhecimento de cada um, para tornar algo simples, para enxergar e falar assim, nossa, é simples, um simples botão que aperta aqui, ligar e está tudo funcionando, é justamente isso que está acontecendo. Mas passou por esse time totalmente organizado antes de colocar o projeto para rodar. Paulo, conta pra gente quais foram os desafios que você encarou em 2020, né? Você deu um exemplo claro aí que era assim, olha, eu preciso de um projeto totalmente customizado para ontem. E como que você fez para tornar isso viável? Você já deu o exemplo de fatiar projeto, né? Acho que é uma boa visão de como atender demanda sem prejudicar a qualidade do processo. Você tem algum case um pouco mais específico? O que você pode falar a respeito? Um case muito legal, Conte, foi o seguinte. Teve um cliente nosso que ele precisava de uma solução, e era uma solução de website, para atender uma demanda específica. E aí ele tinha algumas regras de negócio. E naquele momento que ele pediu aquele orçamento, eu falei assim para ele, eu falei assim, olha, isso aqui desse jeito eu não consigo te entregar. Mas aí, olha como que é legal você ter um histórico de muitos projetos desenvolvidos. Eu comecei a mostrar para ele assim, olha, tá vendo esse projeto aqui que eu estou te mandando? Esse projeto acontece assim. Você está vendo esse outro projeto? Ele funciona assim. Eu comecei a mostrar para ele outros cenários que ele não tinha conhecimento ainda para gerar uma alternativa de construção de um projeto mais rápido. E aí ele acabou contratando a solução nossa, a gente conseguiu prover o conteúdo e a ferramenta que ele precisava para poder ir para o mercado e atualizar toda a comunicação dele que estivesse alinhada com a pandemia. Então, esse é um caso que aconteceu aqui dentro de casa e que a gente ficou bem feliz de poder ter atendido num prazo recorde com estoque de produção, com estoque de atividades realizadas anteriormente. Ou seja, estar preparado. Exatamente. O tempo nunca fez tão bem para a gente, porque o tempo trouxe experiência de ações realizadas lá no passado que otimizaram a entrega de soluções aqui agora no presente. PH, me conta uma coisa. Eu vim de agência, eu vivi agência tanto de live marketing, promocional, supermercado, sampling, eventos, como agência de internet, de digital, de e-commerce, de site. Imagino, e pelo que a gente já conversou um pouquinho previamente, que a situação causada pela pandemia, a rápida digitalização, seja do consumidor, seja dos modelos de negócio, fez bater na tua porta um grande volume de oportunidades.
como que você tratou não só o volume, mas as oportunidades que surgiram para você, e não só na produção de conteúdo, de produtos, de anúncios, do que você já estava acostumado a fazer. Imagino que hoje você tenha muito mais anunciante de AdWords do que tinha antes, porque era um cenário onde quem não fazia passou a fazer, quem já fazia intensificou o que estava fazendo, e quem estava fazendo de uma maneira amadora veio buscar agências, profissionais para fazer de uma maneira profissional e buscar um resultado mais assertivo. Mas o que você teve de oportunidade, como você tratou essas oportunidades? E aí, de repente, a gente pode entrar até naquele bate-papo sobre as outras empresas. Tá. A gente teve que subir a régua, tá, Conte? Porque como vieram muitas oportunidades mesmo, o telefone de todas as empresas tocava ao mesmo tempo, chegavam oportunidades através do nosso site, através de WhatsApp, através de indicação, mensagem no Instagram, no Facebook, tudo. E muitas demandas, elas não estavam estruturadas para um formato de projeto que nós atendemos aqui. Então, precisava de uma maturidade do cliente para poder ter um projeto desenvolvido conosco. Então, nós acabamos filtrando isso, indicando para alguns parceiros que atendem demandas específicas nesse sentido e direcionamos. Aquilo que pode ser atendido dentro de casa, o que a gente fez? Nós qualificamos esse contato, clusterizamos no tipo de serviço. E daí nós temos 4 verticais dentro de casa, que é desenvolvimento de aplicativos, sites sob medida, e-commerce e marketing digital, que a gente chama de comunicação, departamento de comunicação. Nós clusterizamos essas 4 verticais justamente para criar um relacionamento com cada um deles e entregar conteúdo a partir da oportunidade que eles nos geravam. Óbvio, subimos a régua, selecionamos melhor os clientes que estavam participando de todo esse processo com a gente para poder entregar o melhor para cada um deles. E aí, com essa organização, os clientes cresceram, começaram a anunciar. Nós temos aqui até um dashboard nosso que mostra o crescimento da nossa curva de clientes, que é um barato, que ela vem assim crescendo ano a ano, porque a gente já tem 18 anos de estrada, ele vem crescendo, mas em 2020 ele dá uma leve inclinada no número de clientes e automaticamente reflete no número de negócios que a gente tem dentro de casa. Então, a clusterização foi o melhor caminho que nós tomamos aqui e que ajudou bastante na divisão do trabalho dentro de casa, na divisão na execução dos projetos e também depois no atendimento e follow-up disso daí. Legal. E olhando 2021 e além, quais são os planos de voo? Eu acredito que não seja um só. Vamos lá. Como eu falava dos OKRs para você, nós desenhamos todos os nossos objetivos e resultados-chave desse ano em cima de crescimento de base de clientes, crescimento de faturamento, mas crescimento de faturamento atendendo a nossa base. Inteligente. Por quê? A gente viu que tinha muito dinheiro com quem a gente já se relacionava, entregando soluções para eles, soluções de valor. Então, um cliente nosso que comprou um aplicativo, ele pode precisar de outras soluções ou de melhorias no aplicativo que o nosso time de CS não estava nem olhando. Então, ok, vendi um aplicativo para Exago, que é um cliente nosso em comum aí das nossas casas. Tem um monte de soluções para Exago, portuguesa, que a gente pode criar dentro de casa, oferecendo para eles. Fizemos uma ação de venda de touros na Nelore Grendene, lá em Cáceres, no Mato Grosso, que é a divisão agro da Grendene, que a Grendene poderia ter um aplicativo que nunca comprou um aplicativo da gente, mas sempre comprou website e anúncio. Então, esse trabalho no time de CS vai fazer com que o nosso negócio dobre de tamanho em 2021. E é justamente isso que a gente está buscando. Dobrar de tamanho, com qualidade, atendendo quem está dentro de casa, provendo soluções que transformam os nossos clientes. E é isso que a gente está focado hoje. E você tem uma base boa de clientes, um número considerável. A gente está falando de tecnologia, ou seja, isso muda o tempo todo. Talvez a necessidade que eu não tinha ontem, hoje eu passo a ter e amanhã eu vou ter outra. Exatamente. Ou seja, a recorrência de novas soluções tecnológicas, seja algo de prateleira, seja algo bem customizado, vai acontecer, vai existir. E por que não esse cliente que já é cliente de um produto A ou de um produto B, não contratar o produto C e D também de você? Por que ele está contratando do concorrente? Por que ele está indo ao mercado? Exatamente. Acho que é muito inteligente isso, parabéns. Mas é inteligente, mas a gente esquece, tá, Conte? Isso que o dia a dia acaba nos puxando para os novos negócios sempre, novos negócios. Mas tem muita oportunidade dentro de casa. Por exemplo, hoje a ClickWeb é
empresa selecionada Google para venda de ads e também para venda de soluções Google Cloud. Eu não sei se você, como um parceiro nosso, sabia disso. Não sabia. Então, a gente tem que contar muito mais para o nosso cliente aquilo que a gente tem, aquilo que a gente faz, para poder prover também outras soluções, porque de repente vem aquele estado e fala assim, nossa, a ClickWeb pode me ajudar com soluções de Google Workspace. Eu estava comprando Google Workspace direto dos Estados Unidos e pagando em dólar. Então, contar para a nossa base vai fazer com que, naturalmente, o nosso negócio cresça. A gente já percebeu que foi um grande avanço em 2020, mas para 2021 é cuidar de todo mundo e ter todo mundo sempre no dashboard aqui, ó, cuidando, pegando na mão, conversando um a um para levar a solução. E o bom é, com muitos clientes, dá para conversar com... Cada dia tem uma história diferente, cada dia tem uma solução diferente, e o que a gente mais gosta de fazer aqui é entregar a solução para o cliente. Sabe que uma coisa que me encantava muito nas agências que eu passei era justamente isso, de cada cliente, cada reunião, estar olhando para um segmento diferente. Acho que a curva de aprendizado nesse formato é muito, muito rápida e muito acentuada. Então, assim, numa manhã tinha reunião com o cliente para fazer planejamento de um grupo educacional de educação à distância. À tarde eu estava falando com uma empresa de autopeças para motos. No outro dia eu estava falando com o supermercado. Ou seja, se você não entende, você passa a entender muito rápido de vários setores. Exatamente. Isso é uma coisa que, assim, a nossa profissão, poder trabalhar com marketing, com comunicação, com internet, no formato de agência, de prestador de serviço, você se torna, claro, você talvez não consiga aprofundar muito em cada cliente, mas conforme você tem um tempo de relacionamento mais prolongado e vai trazendo novas soluções, você vai entendendo daquele setor. Isso facilita para você atuar comercialmente para vender para um novo cliente desse setor, porque antes eu não entendia nada de supermercado, agora eu estou craque nisso, aprendi bastante, mas me habilita também para aperfeiçoar a venda na base que eu tenho com outros clientes que eram do setor, que eram do segmento. E, puxa, gostar do novo é bom, porque assim, eu vou descobrir coisas novas, e agora eu vou falar com uma empresa de engenharia aeroespacial. Cara, como é que eu trabalho com isso? Né? Você tem um trabalho aí em Fort Lauderdale com a Plain Deals. Cara, é um outro setor, é um outro mercado. E como é que funciona isso em relação ao carrinho cheio? São modelos de negócio diferentes. Mas acho que a grande sedução do marketing, da comunicação, pelo menos no mundo da agência, que a gente se torna um hub, né? É poder se conectar com todos esses mercados ao mesmo tempo. E assim, Conte, olha, tem um ponto... Nós temos uma reunião aqui que é a quinzenal com os dois times nossos de desenvolvimento daí de projetos e de comunicação. E eu amo participar dessa reunião de status report porque eles passam cliente por cliente contando o status de cada um deles. Então a gente começa falando de peça de avião, passa para falar de gado, para peça de carro, para roupa, para tudo, alimentação, para aparelho auditivo. Para você ter ideia, hoje um grande comprador de mídia nosso é uma empresa de aparelho auditivo de Curitiba. Olha que interessante. Que a gente tem a missão de ser top 1 com ele em todas as buscas, em qualquer lugar que aconteça em um raio de 80 quilômetros de Curitiba. Então, assim, a gente muda muito, mas na essência é tecnologia e comunicação. E é isso que a gente tem feito muito bem do lado de cá. Você falando aí de outros projetos, eu não vou deixar de falar da Plain Deals, da Pegada, do Carrinho Cheio, das outras empresas que eu acabo participando como sócio, e tenho a ClickWeb como uma empresa que provê tecnologia para elas. Quando a gente fala de Plain Deals, a Plain Deals hoje é uma empresa 100% americana, que ela é composta de sócios americanos que vende peças de avião, da aviação civil, para todo mundo a partir dos Estados Unidos. Então, os principais fabricantes de peças de avião estão nos Estados Unidos, e aí as peças, olha que interessante, peça você compra por part number. Se você simplesmente passar um código para mim, eu sei que é de um modelo específico de avião, de um ano específico de avião, e só com um código. Imagina se todo mundo fosse assim, seria muito mais fácil. Mas aprendizado que a gente vem trazendo dos negócios. Então, na Plain Deals a gente atende peças de avião, é uma plataforma de e-commerce que atende todo o mercado mundial, que vai super bem lá, e que também a tecnologia é 100% da ClickWeb. Quando eu falo de A Pegada é uma rede social com um marketplace do mercado pet,
que atende todo o Brasil. Hoje, quando eu compartilho o mapa da pegada com usuários espalhados pelo Brasil, a gente está com o Brasil todo pinado com usuários e estabelecimentos comerciais que vendem através da nossa plataforma. Esse aplicativo foi uma ideia que eu tive lá atrás, em uma das minhas viagens para os Estados Unidos, onde o gato lá de casa fugiu e tocou o terror no condomínio. Eu falei assim, não, eu tenho que fazer alguma coisa nesse mercado. E aí eu criei esse aplicativo, a gente passou por uma rodada de investimentos, o negócio está indo super bem, já temos algumas empresas nacionais interessadas em fazer parte da plataforma, como sócias, e já temos ações realizadas com Purina, com Vetnil, com Premier, com Rios, ações com grandes marcas do mercado pet dentro da plataforma da Pegada. E aí o carrinho cheio, não sei se eu tive a oportunidade de compartilhar com você ainda, mas depois coloque até na descrição do podcast um vídeo, é uma loja autônoma, onde as pessoas simplesmente entram por ela com o celular, identificam o QR Code na porta, pegam o que quiser, desde um Doritos, uma Coca-Cola ou um sorvete Ben & Jerry's, saem e pagam com o cartão de crédito que está na carteira, totalmente sem escanear nada, sem atrito, totalmente inteligente. Então, de novo, tecnologia da ClickWeb aplicada no varejo, com etiquetas eletrônicas, com câmeras de monitoramento termal, com eye tracking, com um monte de tecnologia combinada, onde tudo isso, a gente fez um bom mix and match e construímos essa loja que é totalmente inteligente do lado de cá. Legal. E isso está operando aonde já, PH? O carrinho cheio, ele já tem a operação Londrina. Estamos inaugurando a 5ª unidade em Londrina agora. Também Maringá. Agora está quase pronto em São Paulo, em Cotia, São Paulo. Temos algumas ações andando com Heineken, Red Bull e outras marcas de relevância nacional também aí, depositando confiança no carrinho cheio, no formato de loja autônoma. Bacana. E é uma coisa que a gente que está mais ligado à tecnologia e a varejo, está muito acostumado a ver em NRF, em CIS, como fazer um autoatendimento, como trazer equipamento para trazer conteúdo estendido para o ponto de venda, tecnologias de meio de pagamento, né? Esse ano a gente viu explodir Pix, a gente tem aproximação, a gente tem uma série de tecnologias funcionando já aqui no Brasil. E o mais bacana disso é ver isso na prática, é sair do slide do palco de uma NRF, sair do stand de uma CIS, e a gente vê isso na loja, a gente vê isso acontecendo no dia a dia, aqui em Curitiba, aí em Londrina. Eu que sou curioso e entusiasta dessas coisas, eu fico feliz quando eu vejo que a Van está usando a solução de cor de cestinha, de carrinho, se quer ajuda ou não quer. Aquilo que era utópico numa loja lá em Nova York, está aqui na Van. Na Macy's em Nova York, né? Cara, da Macy's para a Van tem melhor democratização de tecnologia do que essa, né? Ou seja, é algo simples, né? Não envolve equipamento high-tech, é a cor de uma cestinha, mas é uma solução fantástica que deixa de ser um pedestal de Macy's, passa a ser uma aplicação cotidiana que está praticamente no Brasil inteiro na operação da Van. E a gente começa a ver isso em lojinhas menores de bairro. Por quê? Porque um vai educando o outro. E quando você traz um modelo de negócio desse, como o carrinho cheio, e a gente vai ter aqui no próximo episódio uma conversa com o Eduardo, que é o CEO da Market for You, que tem um conceito bem parecido de mini mercados dentro de condomínios, com também o autoatendimento, com a geladeira de bebida, de vinho trancada, que se abre pelo aplicativo. Cara, eu começo a ver isso acontecendo no meu condomínio, praticamente dentro de casa. E a gente que trabalha com tecnologia, a gente vê, puxa, é para isso que a gente trabalha, para democratizar o acesso. Uhum. Isso daí, Conte, olha que legal, né? A inovação não tem nada a ver com tecnologia. Exato. Quando você fala da cesta, da cor da cesta, é inovação e não precisa de tecnologia. Quando você aplica inovação com tecnologia, uma das coisas que eu mais gosto de fazer é quando compartilham comigo aqui no grupo do Carrinho Cheio, o efeito uau, o efeito surpresa das pessoas quando entram no local para pagar e sair, que elas falam assim, meu Deus, como assim que eles estão vendo o que eu peguei? E aí elas olham para cima, olham para o lado, para tentar entender como que funciona. Mas como que a gente inovou? Com um simples formato de etiqueta eletrônica que sempre existiu. Sim. Imagina, quem que nunca foi numa loja de departamento e não viu aquela etiquetinha pendurada na roupa e quando a pessoa passa, ela apita?
Que só serve para a gente passar vergonha quando sai da loja com a roupa achando que a gente roubou, né? Exatamente. Exatamente. Mas o que a gente fez? Um grande combinado de tecnologia, processo, inovação, surpreendendo as pessoas. E é isso que dá mais orgulho em todo esse processo. Fazer com que as pessoas usem aquilo que a gente criou. E vale lembrar também, de uma forma mais didática, tecnologia não tem a ver com código, não tem a ver com um dispositivo. Tecnologia é uma forma de fazer, é uma aplicação de uma técnica. Exatamente. Né? Então, a gente acaba tendo o vício de linguagem, de usar tecnologia para o computador, para o celular, que tem muita tecnologia embarcada. Mas o método de como fazer alguma coisa é uma tecnologia. Quando você fala, olha, eu tenho a tecnologia de produzir o aplicativo da Grandene, a solução do site da Grandene, e eu posso replicar isso para você, a gente não está falando do código, ela está falando do aprendizado, do método, do que fazer. Coincidentemente, é um produto tecnológico, mas poderia ser algo mais inanimado, algo mais rústico, não deixa de ser uma tecnologia. E quando você traz inovação para a conversa, o papo fica muito mais interessante, porque é justamente mudar a forma de como fazer. É isso aí. Que não necessariamente precisa ser disruptivo, a gente ainda tem aí, eu não sei se é um preconceito, se é uma falta de conhecimento mais profundo, mas quando a gente fala de inovação, pensa-se muito na inovação disruptiva, no Netflix, no Uber, né, nos grandes cases que mudaram a forma de você ver alguma coisa, que é muito sensacional. Mas é difícil, custa caro, leva tempo para isso acontecer, e a gente precisa errar muito. Boa parte do custa caro vem do erro. Agora, a inovação ela pode ser também incremental. Eu posso trazer pequenas melhorias simples, muito baratas, muito simples, muito fáceis de colocar em prática e com isso ter um ganho de performance, ter um ganho de percepção de valor, de ter uma redução de despesa de custo, de desperdício. E é a hora que você une um discurso inovação com tecnologia, o céu não é o limite, ele é só o começo do nosso gráfico. É isso mesmo. Existem soluções, por exemplo, muito baratas, que eu gosto de, às vezes, trazer aqui, mostrando ações que nós fizemos dentro de casa, quando você simplesmente troca a cor de um botão, seja de um aplicativo, de um anúncio, de um site, trocar a cor, quanto custou? Nada. Aumentou a venda em 25%. Aumentou a conversão em 10%. Só trocou a cor. Então, olhar de um jeito diferente, ter uma nova perspectiva, mudar a forma de aplicação, de fato transforma e inova. E é isso que a gente mais gosta de fazer. E medir, ter a coleta do dado e analisar esse dado. Tem uma coisa que eu falo muito em palestra, em aula, e eu ainda vou fazer uma camiseta disso. O que você pensa e o que eu acredito se torna irrelevante a hora que a gente mede. Ou seja, a gente pode ficar aqui a noite inteira falando sobre qual a melhor cor do botão de comprar para o e-commerce, se é o verde, se é o vermelho, usar a semiótica para dizer que o verde é siga em frente, não, vou trazer o amarelo porque ele vai dar um destaque no fundo escuro, mas o vermelho é negativo, é alerta, é no sentido de, puxa, não aperta esse botão. Cara, mede, faz um teste, usuário ímpar, usuário par, e você vai descobrir, talvez que no teu site, o botão vermelho converta mais. Talvez você não goste do vermelho, talvez esteticamente ele não fique tão harmonioso, talvez a semiótica não consiga explicar, mas você quer ter razão, você quer ter resultado. É isso aí. E a maturidade está, vamos medir, vamos testar. É isso aí. Cara, eu estava errado, eu não acredito que vermelho é melhor, mas o dado está me dizendo que vermelho converte mais. E agora vamos testar o rosa, cara, mas não tem nada a ver com o layout, converte mais ainda. Vamos lá, vamos colocar em prática. Mais um exemplo, Conte, olha que legal, que eu estava discutindo com o time de criação aqui. Eles fazem artes maravilhosas, interfaces maravilhosas. Aí eu falei assim, eu vou dar o exemplo da 15 de Curitiba, mas tem a Rua Sergipe de Londrina. Certo. Eu falei assim, você já viu na 15 aquelas placas do cara que faz com caneta pilô vermelha num papel amarelo e chama atenção e consegue vender? Ele não usou nada de design, ele não usou nada de estudo, ele simplesmente colocou uma placa que deu resultado. Se ele tivesse colocado uma placa branca escrito em azul, talvez não tivesse chamado tanta atenção. Então, a tecnologia permite a gente medir e tomar a decisão de avançar ou não em cada uma das nossas ações. E isso que é o mais legal. Quando você vai para tudo que é mensurável,
seja o tamanho de um botão, o tamanho de uma tela, a velocidade de carregamento. Um exemplo do carrinho cheio, antes deles terem a loja autônoma, eles tinham um aplicativo que tinha o delivery. Eles entregam em 30 minutos ou menos qualquer item de conveniência em qualquer lugar da cidade. Nós melhoramos quando a gente migrou a estrutura de servidores deles para a AWS, no S3, nós melhoramos o carregamento do site, que foi em 1,3 segundos carregava a home do site. Automaticamente o faturamento subiu 35%. Medição, resultado. E a tecnologia permite que a gente faça isso. Eu sou apaixonado por tudo isso. Uma das coisas que a internet permite é que tudo é neuroticamente mensurável. Sim. A gente tem uma série de discussões aí sobre ética e sobre moral, sobre privacidade, que não vem ao caso aqui, né? A gente está em mundo aí de LGPD, em função disso até, que é tudo muito mensurável, o que você sabe sobre mim, sobre o meu comportamento, mas se a gente conseguir olhar com inteligência para isso, dentro dos padrões éticos, você consegue performar muito mais com mudanças simples, com ajustes simples, sem precisar fazer grandes investimentos, grandes projetos, que talvez eles até aconteçam, mas depois de um aprendizado que serviu de base e encher o caixa para fazer um investimento pesado, maior, para um projeto grande como esse. PH, quem está nos ouvindo aqui, eu sempre costumo pedir um final, uma referência. E aí já apareceu o livro, já apareceu seriado, já apareceu exercício físico, a gente já teve N exemplos aqui, mas eu quero te perguntar, para você passar para o nosso ouvinte aqui, o que você trabalharia como referência que você vem consumindo nos últimos tempos ou que você acredita ser um formato de conteúdo, de atividade que contribua para que eu possa ter uma melhor gestão do meu negócio, possa estar mais ambientado às mudanças que não só a tecnologia, mas o mercado nos provoca e muitas vezes a tecnologia nos ajuda a adaptar. O que você consome, o que você sugere consumir ou praticar? Eu sou uma pessoa que lê muito e eu sou fã de livros de filosofia, principalmente quando se fala de filosofia aplicada a negócios. Então, eu nunca vou dar uma recomendação de um livro para falar de tecnologia, para falar de marketing, porque a gente tem uma enxurrada de conteúdos, assim. E um dos livros que eu considero transformador na minha carreira, na minha vida pessoal e nos meus negócios, é um livro de um escritor italiano, que eu vou compartilhar aqui, que eu sou muito fã do conteúdo, e que quando você... É o tipo de livro para você ter na cabeceira, para a qualquer momento da sua vida você reler esse livro e lembrar de algumas lições, que é o livro chamado A Escola dos Deuses. Esse livro, ele traz... o nome do autor é Hélio Dana. O Hélio Dana, ele conta a história de um executivo que passa por altos e baixos na vida e que encontra com o Dreamer, com o eu interior dele, que começa a dar alguns sopros sobre o comportamento dele que é inadequado, sobre como a vida dele pode melhorar e que aquilo vai se repetindo na vida. Nós, como pais, empresários, donos de casa, maridos, colegas de trabalho, como agentes da sociedade, a gente tem que entender que a gente faz parte de um todo e como que o nosso eu tem que estar bem, antes de mais nada, consigo mesmo, para poder fazer o bem para as outras pessoas. Então, essa é uma dica que depois, tudo que vem a partir desse ensinamento é multiplicador, traz uma leveza, traz uma tranquilidade, e eu gostaria de deixar essa recomendação para todo mundo que está ouvindo aqui, que faça a leitura da Escola dos Deuses. Legal, muito bom, obrigado. Eu compartilho dessa visão. Se a gente não está bem conosco mesmo, né, se eu não estou bem resolvido, se eu não estou em paz, se eu não tenho essa tranquilidade, eu não vou conseguir estudar direito, eu não vou conseguir trabalhar direito, eu não vou performar, eu não vou conseguir ter a bendita ideia fora da caixa, porque eu mal consigo me encontrar na caixa. Então, eu acho que, filosofando um pouco, a gente primeiro tem que encontrar o nosso centro, encontrar o nosso eu, e fazer um processo de dentro para fora. É muito bom. Exatamente. E aí, assim, o que a gente descobre? Que tudo acontece das situações mais complexas às mais simples quando você está em paz. Então, você resolve os problemas para os seus clientes, você arruma tempo para a sua família, você consegue compartilhar conteúdos positivos com todas as pessoas e naturalmente, você recebe referências daí de conteúdos de negócios,
conteúdos de investimentos, conteúdos de paz interior, pelo simples fato de você estar equilibrado. Então, eu tenho lido muito, há bastante tempo, conteúdos filosóficos que me permitem manter esse equilíbrio. Muito bom. Filosofia é muito bom. A gente muitas vezes demora para aprender isso, né? Eu, na época de faculdade, era nerd, falo aqui assumidamente, e aula de filosofia, de ética, estava sentado na primeira carteira, querendo saber mais, me alimentar dos grandes pensadores, das grandes vertentes. E quando a gente amadurece, a gente revisita alguns conceitos desse. Obviamente, aquele lema oriental de que você olha para o rio novamente, o rio não é mais o mesmo, porque você também não é mais o mesmo, é muito verdadeira. Então, quando você fala de reler um livro, eu faço isso muito com a Arte da Guerra. Legal. Além de ser um conteúdo que eu uso muito em aula, em marketing estratégico e algumas disciplinas, eu costumo revisitar, rever alguns conceitos, e cada vez que a gente olha para algumas chamadas que estão ali, cara, o entendimento é outro. A aplicação, surge mais um bracinho de aplicação para isso. Por quê? Porque é a nossa experiência construindo uma nova percepção de mundo. Ora, assim, dá para a gente fazer um episódio inteiro sobre filosofia aqui e como transformar isso ao negócio, né? Mas concordo com você, se a gente não tem paz, se a gente não está tranquilo, não está em harmonia, e aí a gente pode ter N nomes de N ciências trabalhando esse aspecto, mas se você não está bem consigo mesmo, dificilmente você vai conseguir ser produtivo, ser excepcional, no que for, no estudo, no trabalho, na família. Concordo. Sim. Uma última provocação, PH. Você acredita que a digitalização dos mercados é de fato um grande negócio? Conte, eu sou suspeito para falar desse negócio. Está suspeito e culpado, né? Sem direito a julgamento. E é justamente por isso que eu te pergunto. Tudo aquilo que a gente pode gerar facilidade com o processo de medição, a gente estava falando de métrica agora há pouco, otimizando processos em qualquer atividade, em qualquer mercado, em qualquer segmento, vale a pena. Então, eu acredito e trabalho para que isso ocorra cada vez mais. Cada vez que um novo cliente entra aqui dentro da ClickWeb, ou cada vez que um cliente nosso conquista um novo cliente através do nosso trabalho, isso gera uma satisfação imensa do lado de cá. Bacana. E a gente falou um pouquinho de inovação aqui, acho que vale a provocação para o ouvinte também, o conceito que as startups usam muito, né, do MVP. Começa pequeno, começa com o mínimo produto viável. A ideia pode ser grandiosa. Muitas vezes a ideia na nossa cabeça ela não está finalizada. A gente tem um bom propósito, a gente tem um bom caminho, não sei exatamente como acabar, e talvez a gente vai descobrir isso no meio do caminho. E tem N empresas de sucesso que começaram de um jeito, ajustaram o modelo de negócio no meio do caminho e explodiram, deram super certo depois de ter começado, não vou dizer errado, mas depois de fazer o ajuste do voo, né? Ou seja, coloca para rodar, valida, analisa o dado, vê se está funcionando, ouve o consumidor, o cliente, o usuário, está adequado, não está adequado, é a cor do botão, é a preferência pelo produto A ou produto B, mas começa. Eu venho falando isso com alguns participantes aqui, a importância de colocar o projeto para rodar, colocar ele, dar vida ao Frankensteinzinho ali, né? Cara, dá vida à criatura. E depois você vai educar a criatura a fazer o que você quer que ela faça. Exatamente, Conte, exatamente. E aí, olha como que a filosofia, de novo, aí para a gente poder fechar, como que a filosofia faz muito bem, né? O livro tem uma frase que é muito importante, que é justamente que ela se conecta com o MVP. Olha como que tudo isso tem, no fim do dia, é tudo a mesma coisa, independente de crença, credo, forma como você recebe a mensagem. O sonho é a coisa mais real que existe. Então, se você tem um sonho, põe teu MVP para rodar, testa, não vai dar certo, você vai corrigir, você vai lançar uma nova versão, mas se você tem um sonho, ele vai acontecer. Então, o sonho é a coisa mais real que existe. Profundo, profundo. Profundo e inspirador. É isso aí. Vai lá, ouvinte, é a tua vez. Hora de colocar a mão na massa e fazer acontecer. Certo, PH? É isso aí, manda bala. Se precisar de ajuda, estamos aqui. O que a gente mais gosta de fazer é ajudar as pessoas. Quem quiser contratar a ClickWeb ou se conectar aos outros negócios, eu vou deixar o vídeo aqui do carrinho cheio que você comentou, mas quem quiser
te seguir nas redes sociais ou seguir a ClickWeb, quais são os canais, quais são os principais meios de contato? Então tá bom, Conte. Como estamos espalhados aí com 4 unidades no Brasil e uma fora, acessando o nosso site, clickweb.com.br, lá você tem acesso a todos os telefones e endereços de todas as unidades. Nas redes sociais, @clickweb. O meu contato, eu recomendo que busquem no LinkedIn, Paulo Henrique Ferreira ou Paulo H. Ferreira, tanto no LinkedIn quanto no Instagram. Estou à disposição de todos vocês aí, que vocês precisarem. Vai ser um grande prazer poder participar, colaborar, dar ideia, contar um pouquinho do que eu já fiz aqui e ajudar vocês em qualquer ação que seja digital. Maravilha. Muito obrigado, PH. Obrigado, ouvinte, por ficar até o final de mais um episódio. Aproveite a segunda temporada que tem pela frente. Aqui você tem um conteúdo de uma forma muito democrática. Você pode ouvir na ordem que quiser. Talvez esse seja o último episódio da segunda temporada que você esteja ouvindo. Para quem está começando, acho que a gente fez uma boa transição aí do conteúdo de digitalização da comunicação para os outros episódios que a gente vai conversar com CEOs, com gestores e com empreendedores que montaram um modelo de negócio resiliente para passar por esse turbilhão de adversidades que foi 2020, ou com uma gestão muito inteligente, muito madura, que conseguiu fazer tomadas de decisões que guiou o negócio para novas oportunidades. E o PH, na figura de CEO da ClickWeb, é um desses exemplos. Obrigado mais uma vez pela presença, obrigado pelo case de sucesso, pelas histórias compartilhadas, e o canal fica aberto para quando você quiser voltar. Acho que temos muito para falar, seja sobre tecnologia, seja sobre comunicação, sobre gestão ou até mesmo sobre filosofia. Valeu, Conte. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Um grande abraço.